Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro, que hoje se chama Formação de Leitores nos Anos Iniciais, Pesquisa sobre Mediação e Intervenção, promovido pela Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu me chamo Isis Nogueira e sou membro da Comissão de Tecnologia e Comunicação da rede. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta branca, estampada em preto e rosa, e atrás de mim tem um fundo que foi criado em comemoração a essa semana maravilhosa, na qual esse evento está inserido. Aqui atrás de mim, então, tem o símbolo da nossa semana Emília Ferreiro e tem também o logo da nossa rede latino-americana de alfabetização com a imagem da América Latina. É um orgulho imenso fazer parte da comissão organizadora da Semana Emília Ferreiro, que celebra o aniversário de 2 anos de relançamento da nossa rede e o legado vivo de Emília Ferreiro. Estamos muito felizes com a presença de vocês nessa ação, que integra uma programação intensa e especial, dedicada a preservar conquistas, resistir aos retrocessos e avançar na produção e democratização do conhecimento sobre a alfabetização. A semana segue até hoje, às 10 da noite, totalizando 22 ações formativas gratuitas. Um recado importante é que os nossos eventos terão certificado de participação e que, para recebê-lo, é importante assinar a lista de presença que fica fixada no chat. Os certificados vão ser enviados por e-mail. Hoje nós temos a alegria de receber Carla Toquetti, Miruna Genuíno, Cristiane Pelissari e Marli Barbosa, professoras do curso da pós-graduação Alfabetização, Relações entre Ensino e Aprendizagem, promovido pelo Instituto Vera Cruz, em São Paulo. Antes de passar a palavra para elas, eu gostaria de dizer que esse início é uma retomada, porque nós tivemos um problema técnico com a gravação nos primeiros minutos dessa apresentação, então as professoras vão retomar os aspectos principais que foram tratados nesses minutos iniciais, e depois a gravação continua com o encontro da maneira como ele aconteceu. Muito obrigada pela compreensão, passo a palavra para vocês. Então, boa noite, é um prazer estarmos aqui com todos e todas que se inscreveram nessa mesa, participando dessa semana tão bonita, que hoje chega ao seu final. Uma semana cheia de emoções, memórias e aprendizagens. Um espaço que nos fortaleceu e nos encorajou a seguir na luta por uma alfabetização justa e inseridas num marco balizado pelo pensamento, pela afetividade e pela ação pedagógica compromissada e intencional. Começamos com ela, a homenageada. Queremos compartilhar com vocês uma conversa entre Daniel Goldin e Emília, que ocorreu lá no final dos anos 90, e ele pergunta: você poderia ter patenteado um método e não o fez? Poderia continuar dando conferências, multidões, e não o faz? O que você gosta de fazer, Emília? E Emília respondeu: pesquisar. O prazer que sinto quando, depois de estar brigando durante longo tempo com certo tipo de problemas, com certo tipo de dados, de repente me dou conta de que entendi. Quer dizer que construí certo encaixe teórico que dá conta de um pedaço da realidade que permanecia ininteligível. É uma satisfação difícil de descrever. Não troco isso por nada. Então, entre tantas coisas, né, que Emília nos ensinou, que estiveram presentes aí durante toda essa semana, o exercício de pesquisar, a necessidade de aprendermos, né, esse ofício, será o principal tema da nossa mesa de hoje. Passo para Marli.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É importante dizer que esta mesa foi organizada pelo curso de pós-graduação, alfabetização, relações entre ensino e aprendizagem, que está no Instituto Veracruz. Esse curso é supervisionado pela professora doutora Thelma Vaz e é coordenado por mim e pela professora Cris Pelissari, que acabou de falar com vocês. O nosso curso, este ano, completa 20 anos de existência. E nesses 20 anos, nós temos formado, nos dirigindo não só a professores, a alfabetizadores, mas também a gestores, a coordenadores pedagógicos, formadores de professores, tanto da rede pública quanto da privada. Além da grade curricular que vocês acessarão aí pelo site, vocês podem participar, acessando pelo site ou ao longo do ano, dos eventos promovidos pelo curso. Nós temos palestras, seminários, e este ano, em que completamos 20 anos, teremos um seminário de alfabetização em outubro. Aguardem mais notícias. O Instituto Veracruz, além do curso de pós-alfabetização, tem também outros cursos. Então, nós temos a graduação em pedagogia e escrita criativa. Após a graduação, nós já estamos apresentando, que é a alfabetização, relações entre ensino e aprendizagem, o curso de literatura para crianças, jovens e adultos, após formação de escritores e relações interpessoais. Também funciona no Instituto, que é coordenado pela professora Andréa Luizzi, um núcleo de pesquisa. Esse núcleo de pesquisa, este ano, está em parceria com a Universidade de La Plata, a Maestria, e nós temos desenvolvido uma pesquisa, está em desenvolvimento uma pesquisa com 7 escolas públicas e privadas, com o nome... É um projeto de pesquisa, né, que está em desenvolvimento, que se chama A Diversidade de Saberes e Fazeres na Sala de Aula. E na próxima mesa, né, no aniversário da rede, para o ano que vem, pretendemos estar com novas pesquisas aqui. Aí passo a palavra para a Carla, que também fará uma introdução. A Cris fará a introdução primeiro, né, Cris? Da pesquisa e depois a Carla. Isso, nós selecionamos aqui 3 pesquisas para alimentar a nossa mesa, e vamos agora passar a palavra para a professora Carla, que vai apresentar o vídeo que abre essa nossa conversa. Leitura é construção de sentido. Então, qualquer situação que você ponha um texto na frente de uma criança e você não aposta que ela pode construir o sentido daquele texto, não é uma situação de leitura. Leitura para verificar se ela sabe fazer barulho com a boca na frente das letras, isso não é leitura. Qualquer leitor, para ler alguma coisa, ele trabalha nesse espaço entre a antecipação e a verificação. É uma situação que a gente chama de interjogo, né? Porque você joga com a antecipação e joga com a verificação e você vai compondo o sentido. Isso, o leitor vai fazendo isso. As crianças, quando estão lendo a lousa, o texto de uma cantiga, elas ficam vacilando entre ler e cantar. Até a gente fica assim. Não sabe se vai ler ou se vai cantar. Em geral, começa lendo e depois canta.
diferentes posições enunciativas. Porque os leitores vão ganhando essa flexibilidade na posição de leitor desde o início. Não é assim, aprende a ler e depois eu te ensino a interpretar. É desde o começo. Você não lê sem fazer antecipação. Isso não existe. Se você não olhar para o texto e não tiver alguma hipótese de sentido, e você não for buscar a confirmação dessa hipótese de sentido no texto, você não lê. Essa hipótese pode ser confirmada, você encontra um sentido no texto que bate com o que você pensou, ou não. Mas, de qualquer maneira, o sentido do texto é o eixo dessa situação. Bom, então, inspiradas e inspirados aí pela fala da nossa mestra Thelma Weiss, né, que pontua, né, uma questão tão importante, que é justamente de colocar as crianças diante do texto com a possibilidade de construir sentido, é que nós vamos compartilhar 3 pesquisas realizadas pelas alunas no contexto da pós-graduação, e essas monografias, então, são as seguintes. A primeira monografia se chama Leitura Colaborativa de Texto Literário, Contribuições para Reflexões Étnico-Raciais no 5º ano do Ensino Fundamental, da aluna Fernanda Catalani, que foi orientada pela professora Shirley Goulart. Essa pesquisa foi entrada no contexto de um grupo de apoio de alunos do 5º ano. O segundo trabalho é da aluna Gabriela Mello, O Mistério das Crianças Pensantes, Oralidade Escrita Atravessando um Texto Literário Desafiador. Também é um trabalho de 2024. A Gabriela foi orientada pela professora Miruna Genuíno, e ela desenvolveu a pesquisa com os estudantes dos alunos das turmas de 2º e de 4º ano. E, por fim, o trabalho da aluna Milena Ferraz, que foi orientada pela professora Cristiane Pelissari, Ler sem saber ler, como é possível? A análise dos saberes mobilizados pelas crianças em situações de leitura na educação infantil. E eu começo, então, contando um pouco sobre o trabalho da Milena, né? Uma questão bastante importante do trabalho da Milena é que a pesquisa foi realizada com um grupo de educação infantil. Então, ela realiza a pesquisa com a turma do Infantil 5, essas crianças já tinham 5 anos completos, e a condição para as crianças participarem, para serem sujeitos de pesquisa nessa monografia, é que elas ainda não tivessem alcançado a escrita alfabética. Então, a ideia era justamente poder verificar e conhecer as diferentes estratégias que as crianças fariam uso quando atuam como leitoras. Então, uma questão fundamental, e a pesquisa da Milena é justamente para entender o que elas fazem para construir sentido diante do texto que elas estão lendo. A Milena tinha como perguntas de pesquisa as seguintes: quais condições didáticas que favorecem essas situações de leitura, de ler sem saber ler? Quais são os aspectos e os critérios que são considerados pelas crianças nessas situações? E que conhecimentos que são mobilizados por elas nas diferentes situações, nos diferentes desafios que são propostos? Pode avançar, Marli, por favor. Então, aqui a gente apresenta as situações que foram pesquisadas, todas essas situações de leitura, né, como a Milena aponta, elas precisam ser contextualizadas e acompanhadas de um contexto material e ou verbal. E esse contexto tem a ver com aquilo que o professor compartilha, as informações que o professor compartilha em relação ao problema que precisa ser resolvido. E é proposto para as crianças situações em que elas precisam ser desafiadas em relação ao onde diz. Então, elas são capazes de antecipar, porque é previsível, porque conhece o texto, mas elas não sabem exatamente o que está escrito, então elas precisam descobrir que texto é aquele.
e o como se diz, porque a partir do momento em que elas já sabem o que está escrito, elas mergulham no texto, elas vão buscar no texto, e aí elas fazem uso, elas estabelecem uma correspondência sonora e gráfica a partir daquilo que está escrito e buscam no texto como se diz aquilo que elas estão buscando. Então, essas situações são organizadas de forma que as crianças podem levantar hipóteses, que as crianças podem antecipar o que está escrito, então elas vão para dentro do texto, como a gente acabou de ouvir a mestra dizendo aqui, elas fazem esse interjogo, elas levantam essas hipóteses, antecipando, e vão para dentro do texto para verificarem se a construção de sentido que elas construíram faz sentido ou não. E isso é o contrário, né, de colocar as crianças numa situação em que elas precisam decifrar o texto. Então, o que essas situações mostram é que as crianças não estão reféns da decifração, ao contrário, elas estão atuando como leitoras porque elas vão buscando as pistas e os indícios que o texto oferece para construir o sentido, ou seja, para elas conseguirem ler, elas estão atuando como leitoras genuínas. Outro esclarecimento importante é que quando a gente fala de ler sem saber ler, a gente não está falando, é o contrário disso, muito longe disso. As situações são organizadas garantindo algumas condições didáticas que são fundamentais e que são necessárias para propor essas situações de leitura para essas crianças. E aqui, então, a gente destaca 4 situações, né, que a Milena aponta como 4 condições didáticas que são garantidas nessas situações. A previsibilidade do texto a ser lido, a interação entre pares com conhecimento sobre a escrita próximos, a presença de fontes de informação seguras e a intervenção docente. Então, as crianças leem parlendas a partir da leitura de um livro que elas conhecem. Então, esses são os textos que elas são desafiadas a ler ao longo das situações que foram investigadas nessa monografia. Bom, aqui a gente tem uma primeira situação em que as crianças estão diante do desafio de o que diz, né? Então, esse é o desafio. A professora propõe um texto e as crianças têm o desafio de descobrir qual é esse texto, o que diz, que texto é esse? Então, a professora pergunta, mas qual parlenda é essa? As crianças ficam em silêncio por um tempo, até que uma criança diz, até essa parte, e aponta para o primeiro verso. Sim, desde aqui, mostra a palavra com até o final da página. É uma parlenda grande. Então, a dupla vai analisando e se apoia em um aspecto quantitativo. Então, esse é um exemplo de o quanto as crianças usam propriedades quantitativas do texto para conseguir resolver esse desafio de qual é esse texto, né? O que diz esse texto? Volta um pouquinho, Marli, por favor. E aí, elas têm essa pista que é uma parlenda grande, e aí elas continuam. Então, ela cochicha com a amiga, acho que é salada saladinha. Não, porque é muito grande, salada saladinha é curtinha. E aí ela conta a quantidade de linhas do texto da parlenda, a quantidade de versos, e diz, tem 12 páginas essa parlenda. E aí a amiga confirma, é uma parlenda longa. Então, elas levantam essa hipótese de que esse texto se refere à salada saladinha, porque elas, ao contar o número de versos, né, e aqui quando elas dizem que tem 12 páginas, elas sabem que esse é um texto longo, né, então elas se apoiam na extensão desse texto para levantar a hipótese que ali está escrito salada saladinha. Bom, aí nós temos novamente uma situação com o desafio o que diz, e agora a gente vai ver as crianças se apoiando nas propriedades qualitativas do texto. Então, a professora pergunta, pode ser vaca amarela? E a criança responde, não, porque tem que ter o V, e aí tem o C. Então, a intervenção da professora é no sentido de, confirma se aí pode ser vaca amarela. Pode ser, e a criança busca pistas, né, para poder confirmar ou não. E o que acontece é que ela,
não confirma. Quando ela vai para dentro do texto, ela diz, não, porque precisa ter o V, não pode ser vaca amarela, e descarta, então, essa parlenda. Outra dupla, a professora diz assim, você concorda com ela, B2, né, que é a inicial da criança? Não. Por quê? Ela aponta para o primeiro verso, porque aqui tem C e O. Se fosse com quem você pretende se casar, tinha que começar com que, igual de queijo. Aqui tem que, olha, e aí aponta para a palavra quem. Com quem? Essa parlenda começa com co, que é C e O, não o que. Então, aqui a gente vê a interação entre essas duas leitoras, colocando em jogo seus saberes para confirmar ou descartar se essa parlenda é a parlenda que elas pensavam que era. Então, uma discorda da outra, porque ela vai para o texto para confirmar se ela encontra como é que se escreve o com quem você pretende se casar. E é interessante nesse protocolo, nessa interação, porque as crianças buscam uma referência de uma palavra estável. E aí a gente volta para uma das condições didáticas que foi apontada, que foi garantida, que é justamente o oferecimento dessas escritas estáveis para que as crianças possam se apoiar nela para realizar essa leitura. Aí tem uma outra dupla aqui interagindo. Então, a primeira criança está pensando, é B-I-O? E a outra responde, é sim, coração, enfatizando cada sílaba. Termina com ão. Já sei qual é. Aponta para a última palavra, que é coração. E aí a professora pergunta, por que você mudou de ideia? Porque aqui forma ão, e aponta para esse pedaço na palavra coração. Tem o A, o O e a minhoquinha, que chama tio. É igual bambalalão, referindo-se ao título do livro lido em sala. Então, olha o quanto a circulação dessas escritas estáveis, e aí a gente já falou da lista de nomes, da escrita de textos que as crianças conhecem de memória, dos livros que circulam, que compõem a biblioteca de sala. Isso possibilita que as crianças possam atuar como leitoras, né, diante desses textos. E aí, mais um protocolo. Bom, aqui as crianças continuam com o desafio do onde diz. Ambos repetem a sílaba inicial da palavra e depois começam a recitar a parlenda, sem acompanhar com o dedo. E ao final fica um tempo em silêncio. Aí, olha a fala dessa criança. A gente já podia ter encontrado faz tempo. Sabe por quê? Por causa que o coração é o último, né? E aí, em seguida, ela vai lá e circula o último verso da parlenda que diz do meu coração. Então, olha que bacana, né? A professora pede para que elas encontrem o coração e elas se apoiam nessa referência de que, assim, a gente já sabe esse texto, a gente já sabe que essa palavra está no final, a gente já sabe que coração tem que estar escrito no final. Então, vamos buscar a escrita do coração. Aí, a outra dupla, aponta para a palavra capitão. FL, olha, tem K, né, C e A, mas tem três, aponta para as palavras, careca, cabeludo e capitão. São três que começam com o K. Aí, em seguida, pega o lápis e circula as sílabas K nas palavras. Ah, tem mais esse aqui, apontando para a palavra com. E aí outro diz, não, eu estou falando C e A. As crianças estavam buscando onde está dito cabeludo no texto. E elas conseguem antecipar que cabeludo começa com C e A. E aí elas buscam todas as escritas que tem no texto que começam com C e A e marcam essas escritas para agora poderem olhar para essas para decidir qual delas é cabeludo. Bom, e aí, por fim, uma outra dupla, né? Pega a folha, começa a realizar a escrita, elas estão buscando agora moreno.
pega a folha, começa a realizar a leitura, apontando com lápis para cada palavra lida e realiza a correspondência entre o falado e o escrito. E até que elas chegam na palavra morena. É esse aqui, e vai lá e circula. O que te fez descobrir isso? Eu li. A criança dá a resposta mais óbvia possível. Eu li. Então, aqui, elas buscam o moreno fazendo a leitura de ajuste. Então, sabendo a parlenda de cor, elas vão lendo, né, cada uma das partes no registro do texto até encontrar onde está dito moreno. E aí traz essa resposta brilhante que o que eu fiz? Eu li, porque as crianças têm razão, elas estão lendo, as crianças não estão nesse momento atuando como pré-leitores, ou como se isso que está acontecendo aqui é alguma coisa que acontece antes da leitura. O que as crianças estão fazendo aqui é aquilo que todos nós, como leitores, fazemos. Nós antecipamos. Bons leitores antecipam diante de todos os textos que se deparam. A diferença é que nós estamos falando de crianças que ainda não têm esse grau de autonomia que nós temos. Elas não têm um enorme grau de autonomia para fazer isso. Elas não têm ainda conhecimentos, elas estão, melhor dizendo, elas estão construindo conhecimentos para poder atuar com cada vez maior grau de autonomia diante dos textos. Mas elas estão atuando como leitoras. E a gente está falando de crianças da educação infantil, crianças pequenas, atuando como leitoras e mostrando, revelando, explicitando o quanto é possível ser leitor, o quanto é possível ler. E tem uma coisa bastante interessante aqui, do quanto essas crianças não estão presas na decifração, o quanto essas crianças não estão presas na decodificação. E a professora não faz intervenções para empurrar as crianças para a decodificação. Ao contrário, ela dialoga com esses saberes que estão sendo colocados em jogo. E essa interação que está posta, a interação desse sujeito com o texto, que ele precisa resolver um problema, o que diz, onde diz, além da interação com esse texto, ele também interage com outros leitores, que é o colega, porque todas as situações as crianças estão trabalhando em agrupamento, e a professora, que também está atuando aqui como uma leitora, porque as perguntas que ela faz para as crianças é para que as crianças explicitem o que elas estão pensando como leitoras, para que elas sigam atuando como leitoras. Pode avançar, Miruna, por favor. Carla, o tempo agora, viu? Vamos lá. Sim, estou de olho aqui, Marli, pode deixar. Então, quando a gente fala do ler sem saber ler, e olha para os resultados da pesquisa, a gente tem uma questão, e que isso já tinha sido antecipado lá atrás pela nossa mestra maior, porque a Emília já tinha apontado isso, que os aspectos quantitativos aparecem com menor interferência na solução. As crianças se apoiam mais nas propriedades qualitativas. Então, isso se confirmou no trabalho da Milena, Milena, isso se confirmou no trabalho da Milena. E é interessante porque, quando a gente olha para a pesquisa da Milena, o trabalho da Milena não é uma novidade, mas é um trabalho que corrobora com resultados e com pesquisas anteriores. E uma das coisas é isso. As propriedades qualitativas apareceram com maior frequência em todas as situações. E isso faz inferir que há uma relação direta entre as maneiras de ler e o nível de escrita das crianças. Então, todas já realizavam uma correspondência com valor sonoro convencional na escrita e vão se apoiando cada vez mais nesse conhecimento para cada vez mais atuarem como leitoras com maior grau de autonomia. Bom, Milena, você que está aqui presente, né, Carla? Se você quiser fazer algum comentário, por favor, levanta a mãozinha e a gente, né? Eu não dei conta de olhar o chat, mas se a Milena escreveu alguma coisa, ou se quiser se manifestar, por favor. Se quiser. Ai, meninas, desculpa, eu tô com uma presença meio ilustre aqui, como vocês podem estar ouvindo. Sim. Mas eu tô ouvindo. Tá bom.
Sim, temos isso, a Gabi também, né? Tem outras presenças ilustres também. Bom, até surgiu uma pergunta aqui, Carla, um comentário, na verdade, quando você estava falando, da Dri Yanagita, ela perguntou, e a leitura de texto literário em sala de aula, né? Complementando todo esse processo. Então, foi quase combinado para puxar né, para falar das próximas, do que vem pela frente, né? Boa. Então, só para fechar, então, pensando nessa pergunta, a gente vai circular um pouco e vai ampliar essa conversa, até porque a gente precisa colocar as crianças nas diferentes situações, mas acho que o que é importante e que é uma premissa, né, que vale para os textos literários, para os textos de memória, como a gente estava aqui vendo, as parlendas, é que as crianças precisam ser colocadas diante do texto para construírem sentido nesses textos. Então, as crianças estão fazendo isso lá na situação em que elas estão lendo as parlendas e vão fazer isso agora nessas situações que a Miruna vai compartilhar. E a gente escolheu, né, essas outras investigações para complementar mesmo, porque o processo, tanto a gente afirma que as crianças sim leem, né, quando elas estão explorando o sistema de escrita, mas que quando elas já conseguem ler com autonomia, isso não significa que o processo alfabetizador se encerrou, né, ele exige uma série de trabalhos e de investimento para dar essa consistência nessa formação leitora, né, e nesse sentido, esses dois trabalhos vão trazer esse aspecto da leitura colaborativa. Claro que o ideal seria que todo mundo, né, para entender completamente, conhecesse bem cada um dos textos. A gente vai tentar aqui repor, né, o essencial de cada um para vocês compreenderem. Nas monografias isso está presente na totalidade, né? Mas, então, o trabalho da Fernanda foi com esse livro, chamado A Menina que Nasceu Sem Cor. Ele é um livro, ele é narrativo, mas ele é híbrido, porque daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, ele tem alguns textos informativos, né? Essa é a complexidade dele. É o relato de uma menina que tem um pai preto e uma mãe branca, e está tentando compreender qual é a cor que ela tem, qual é o lugar dela, né, nessa formação, né, um pai que depois não faz parte da sua vivência, e ela está tentando se compreender. Então, no meio, a autora vai inserindo alguns conceitos de colorismo, de aspectos do racismo. Então, o desafio desse texto vem por aí, além de exigir algo que o outro texto, né, da pesquisa da Gabi não traz, mas aqui uma interpretação da imagem, um livro-álbum, né, um livro ilustrado no qual a ilustração ela complementa o sentido ali desse texto. E como a gente já disse, foi feito um trabalho de leitura com crianças de 5º ano que estavam nesse trabalho de apoio pedagógico e foram convidadas a mergulhar nessa leitura. O texto realizado na pesquisa da Gabi é O Mistério do Coelho Pensante, da Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector, como muitas talvez saibam, é uma autora bastante complexa, né? Escreve para adultos e para crianças, só isso já não é um selo que qualquer um carrega. Seus textos têm ali uma densidade, é uma autora muito querida pela pesquisadora Gabi, né? Que tinha ali uma grande familiaridade com esse texto, e a indagação foi como é que seria fazer essa mediação, essa leitura colaborativa, né? Entre crianças de 2º e 4º ano. Né? Pensando essa leitura colaborativa não como uma mera leitura em voz alta, vocês podem lá acessar na monografia da Fernanda, ela especifica bem essas modalidades de leitura, né? Mas uma leitura mediada em que a professora, os alunos e alunas estão tentando buscar os sentidos dos textos, dos procedimentos leitores, né? Tudo isso entra em jogo. Aí, o que a gente fez aqui foi buscar o que essas duas investigações encontraram e que contribui com esse trabalho de formação leitora. Então, a gente vai trazer aspectos que as duas investigações convergiram, trouxeram aspectos em comum, e aí uma especificidade do trabalho da Gabi e uma especificidade do trabalho da Fernanda, né? A gente achou que era interessante também fazer esse jogo de conexão entre as investigações. Aqui é só para vocês terem uma visualização, esse aqui é o livro, né, da Menina que Nasceu Sem Cor, então, tá vendo aqui
tem a parte mais narrativa, começou a perguntar, e descobriu que existia uma coisa chamada racismo. Descobriu também, então ela vai relatando, e ao lado tem esse texto informativo, né? Ele não é necessário para a narrativa, então uma professora pode fazer a mediação lendo só a parte narrativa, pode ler, né, apenas também a outra parte, né? Mas então ele tem essa complexidade. E aqui um trecho do Mistério do Coelho Pensante, né? Escolhi esse trecho que vai ajudar também vocês na que eu vou mostrar a seguir. Ele é um texto que é em primeira pessoa, é quase como uma carta da Clarice Lispector para o seu filho, né? O Paulo. Então tem esse aspecto que para as crianças às vezes é desafiador, e aí o que ela conta, né? Essa é uma verdadeira história de mistério. É uma história tão misteriosa que até hoje não encontrei uma só criança que me desse uma resposta boa. É verdade que nem eu que estou contando a história conheço a resposta. O que posso lhe garantir é que não estou mentindo. Joãozinho fugia mesmo. Joãozinho é o coelho, né, que foge da gaiola, e esse texto traz um grande desafio para as crianças, porque a autora não revela como ele fugiu, né? É o que ela está dizendo aqui. Tem esse texto em que é primeira pessoa, mas que ela faz uma conversa, porque ela está escrevendo para o filho dela e, ao mesmo tempo, com os leitores, né? Então, essa complexidade da voz narrativa, pensando em crianças de segundo e mesmo de quarto ano, exige ali toda uma mediação para que possa acontecer, né? Esse trabalho de formação leitora. Então, gente, o que essas duas investigações, né, com crianças em contextos diferentes, idades diferentes e livros diferentes, mas conseguem nos apontar, é que um texto desafiador pode ser lido para diferentes faixas etárias com preparação da mediação. Então, a gente aqui, né, e essas investigações reforçam algo que é super importante para o Instituto, que é, né, esse lugar profissional, né, das professoras e professores e nessa preparação que é necessária para o trabalho, né, pedagógico e dessa formação leitora. Então, algo que a Fernanda relata e que a gente acha interessante dessa preparação, né, ela diz que por essas razões convidou-se uma professora de escola particular que se autoidentifica como preta para colaborar com o planejamento da leitura colaborativa do texto literário, no processo de validação da obra selecionada e do mapa de percurso da mediação planejados para favorecer o processo de compreensão e as reflexões sobre a temática abordada na história. Foi nessa conversa com a professora que se verificou a necessidade de uma atividade preparatória para a leitura colaborativa, a fim de repertoriar a turma com os conceitos de racismo, colorismo e outros que seriam mobilizados no texto literário. Então, inclusive, essa professora está presente, a Gabriela, ex-aluna do Instituto Veracruz, que contribuiu com a Fernanda. Então, né, como é importante essa união ali de reflexões para preparar um texto, né? Então, a Fernanda teve esse cuidado por ser uma professora branca que ia fazer essa mediação, né, de uma história que trazia esses aspectos, mas exige esse tempo de preparação e esse percurso de mediação, né? Como que ela vai fazer essa mediação pensando no que vai ser ali trabalhado, né? A Gabi, pensando nessa complexidade do texto, então, o que ela preparou, né? Para a mediação do conto Mistério do Coelho Pensante, foram construídas perguntas abertas, norteadoras, divididas em 3 categorias: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Contudo, diante do objetivo de construir sentido com os estudantes e as estudantes, e possibilitar que eles e elas trouxessem suas opiniões, isso é bem importante o que ela vai dizer agora, né? Por mais que as perguntas fossem bons parâmetros estruturais, elas eram guias que poderiam ser transformadas a depender das contribuições trazidas. Ao mesmo tempo, foi importante, na medida do possível, fazê-los e fazê-las buscarem indícios, voltando ao próprio texto, para que as contribuições não fossem apenas fruto da imaginação, mas condizentes com as informações dadas até ali. Ah, a Fernanda está presente, acabei de ver a mensagem. Que honra, Fernanda. Você também, se você quiser fazer qualquer entrada, você nos avise, por favor. Isso que a gente... Quer falar alguma coisa, Fê?
Não, pode continuar, Miru. Então, tá bom, muito obrigada, Obrigada. viu, pela sua presença. Isso é bem importante o que a Gabi traz, porque a gente sabe que é algo muito comum essa preparação de perguntas, o antes, o durante e o depois, mas ela faz essa observação, né, que elas são uma preparação, mas que depois, durante a interação com as crianças, é necessário ir transformando essas perguntas e repensando. E por isso que é tão fundamental esse trabalho das duas investigadoras, porque esse planejamento, ele acontece, ele é muito importante, mas ele vai depender muito da interação que as crianças vão fazer com o texto e com as nossas perguntas. E isso exige muito do educador e da educadora, exige repensar as suas atuações, exige repensar as suas perguntas, né? E por isso que é tão importante refletir sobre elas, né? Então, essa preparação da mediação que é tão importante. Outro aspecto que as duas investigações, né, nos permitem conhecer, né, e que reforçam trabalhos importantes sobre essa formação do leitor literário, é que essa mediação planejada, pensada, né, e que atua ali nessa formação leitora das crianças, permite que formem-se leitoras e leitores que aprofundam-se em diferentes camadas dos textos, né? Então, entender que essa mediação, essa leitura colaborativa, ela está em relação com um determinado texto, né? Então, é um momento importante, porque nessa formação leitora, a gente quer ouvir as crianças, e às vezes se propagam esses mitos, né? Essas fake news do construtivismo, de que as crianças ficam lá só falando livremente, e não, a gente tem uma preocupação de abrir esse espaço de diálogo, mas que faça o retorno ao texto. Existe um texto que é um grande guia, né, e que existem camadas que vão precisar irem ali sendo aprofundadas, né, então, essas duas investigações mostram que essa mediação vai permitindo às crianças se aprofundar nessas diferentes camadas, né, presentes dentro desses textos. Então, a gente trouxe aqui 2 protocolos, né, de momentos de leitura, que a gente acha bem ricos para mostrar, né, as reflexões que elas foram realizando. Então, aqui é a mediação da menina que nasceu sem cor, um momento que eles estão apreciando ali a capa, observando lendo esse título. Como vocês viram na preparação dessa leitura, né, na troca que a Fernanda fez com a professora, né, a professora Gabi, não a investigadora, né, a que ajudou na preparação da mediação, ela já tinha feito algumas discussões, né, sobre questões de racismo, de colorismo, ela usou algumas notícias, né, então o tema já tinha ali uma aproximação por parte da turma, e aqui ela está focando no texto, né, então existe essa pergunta. O que pode significar a menina que nasceu sem cor? Aí uma criança diz que ela está triste porque preto também é triste, significa que está sozinho. Aí o outro diz, não significa que preto é triste, não tem nada a ver. Preto significa triste, sim. Não, você que acha isso, só você acha isso. Aí surge um momento de silêncio entre os estudantes, né? Aí a professora faz uma entrada. Será que o uso do preto e branco na capa foi intencional ou foi por acaso? Aí vários dizem, por acaso. A autora que quis deixar assim, porque deve ser as cores preferidas dela. Aí a professora, na contracapa, há uma escrita. O que vocês acreditam estar escrito aqui? A mesma coisa da primeira página, e aponta. Está, tipo, explicando o livro. Aí a professora solicita que a criança leia a sinopse na contracapa. Confirmou o que você disse? Sim. O que vocês acham que está acontecendo? Acho que ela descobre a cor de dentro dela. Então, aqui, acho que é um trecho muito significativo, né, que mostra as interpretações que as crianças vão fazendo a partir do título, né, e a importância da construção desse título, que já é um título muito forte, né, a menina que nasceu sem cor, mas essa professora vai guiando essa interpretação. Ela não vai só deixando as falas serem, né, apresentadas, então ela vai fazendo perguntas muito planejadas, né? Então,
Então, esse uso do preto e branco, ele é intencional? O que aconteceu? Quando eles vão entrando no impasse, vamos então ler, né? Então, essa mediação é uma mediação que convida para a releitura, né? E isso é muito importante, porque a gente faz esse trabalho da formação leitora e não é um falar só sobre o que leu, né? É voltar a ler, é voltar a fazer novas leituras, né? Então, existem muitas camadas dos textos e muitas camadas de leitura que vão acontecendo, né, a partir dessa situação, né, uma mediação muito importante. Aqui é um momento, como eu compartilhei, a grande desafio que fica dessa história do mistério do coelho pensante é realmente essa indagação e como a Clarice Lispector constrói textualmente essa dúvida sobre o que aconteceu com o coelhinho, né? Como é que ele fugiu da gaiola. Né? Então, você vê que é um relato aparentemente simples, porque é um coelho contando que fugiu da gaiola, e um texto extremamente complexo. Então, essa possibilidade de olhar que o texto não tem a ver com quantos acontecimentos, ou de ter um enredo excessivamente complexo, mas muitas vezes tem a ver com a textualidade que acontece, né? E as crianças ficam muito se perguntando, mas por que, né, fica um final ali em aberto? O que está acontecendo nessa situação, né? E aqui um momento da conversa. Então, uma aluna diz, ela está falando da autora, né, que elas sabem que é a Clarice, não contou uma história que aconteceu com ela? A pesquisadora diz, aham, os nomes são fictícios, tá? Então, eu acho que ela simplesmente não viu o coelho saindo. Como ela não viu ele saindo da gaiola, ela não sabia. A pesquisadora, você acha que ela só estava relatando uma história real, e como ela não sabia o final, ela deixou sem resposta? A pessoa tentou encontrar por que ele tinha fugido e não conseguiu. Tá, quer falar, Maísa? Ela também falou isso está entre aspas, porque é uma retomada literal de um trecho da história, né? Essa história não se passa de uma conversa íntima, ela falou, né? Não, boa. É muito interessante isso que você está trazendo, Maísa. Ela começa a história dizendo que, na verdade, essa história é mais uma conversa íntima. Por que você lembrou dessa parte? O que acha que isso tem a ver com o final da história? Porque ela podia estar contando para o Paulo, a Maísa diz para o Paulo, que teve isso de ela estar contando que tinha acontecido isso com ela, e ela não sabia como é que o coelho tinha fugido. Entendi, então você concorda com a Isabel quando ela diz que talvez a Clarice não soubesse o final, não soubesse como ele saía da casinhola, por isso que ela não contou na história. Eu também. Então, a gente vê que é uma situação, primeiro, de muito engajamento das crianças em tentar compreender o que está acontecendo nessa história, né? É uma pergunta que não tem uma solução, porque isso não está dito no texto, né? Por que a Clarice Lispector não conta efetivamente, é uma estratégia, né, que ela deixa a linha aberta, mas ela não conta efetivamente como que esse coelhinho fugiu. E as crianças estão tentando buscar pistas, né? Então, por isso que é tão interessante essa fala da Maísa, em que ela vai tentando recuperar. Peraí, no texto, que elementos que existem lá que me ajudam a entender se ela sabia ou não sabia como é que esse coelhinho fugiu da gaiola, né? Então, é uma conexão muito importante que a mediação vai permitindo que as ideias das crianças se relacionem também. Né? Então, essa leitura colaborativa, e veja, esse trecho aqui, acho que eu não sei se eu falei no início, a gente chama de crianças de 4º ano, né? Em que a gente poderia facilmente entender, bom, elas já estão lendo convencionalmente, cada um lê individualmente o seu texto e faz alguma atividade, que é uma proposta que, infelizmente, a gente vê com alguma frequência. Mas aqui nesse trecho a gente percebe como é pela mediação e pelas trocas entre as crianças que a gente vai entendendo e que essa construção de sentido vai se elaborando de uma maneira muito mais efetiva, né? E como isso é importante para essa formação leitora ali das crianças, dos alunos e das alunas, né? Aí, agora, eu vou trazer os aspectos que são mais, né, um aspecto específico de cada uma das investigações, tá? Que eu acho que vale a pena destacar.
A investigação da Gabi, ela fez um registro, porque ela tinha também um olhar de querer entender o quanto dessa leitura, o quanto desses recursos iam sendo, e as crianças iam se apropriando, né? Tinha essa busca que ela já tinha, ela vinha com essa indagação já quando ela definiu essa investigação. Então, ela fez uma proposta de uma escrita depois da leitura, né? Então, as crianças tiveram, o texto convoca muito a isso, o que é escrever um texto contando como é, então, que o coelhinho saiu da gaiola, né? Como é que você conta, se você tivesse que contar o que é que aconteceu e que fica, né, no centro da mediação, né? Como é que esse coelhinho saiu da gaiola. Então, aqui, ela traz uma contribuição importante dessa articulação da leitura pela professora com a escrita pelo estudante, pela criança, permite aprofundar o que se sabe sobre os recursos leitores e escritores das crianças, né? Então, a leitura colaborativa acontece coletivamente, algumas crianças participam, algumas não. Então, ela quis fazer essa proposta buscando essa conexão e essa ampliação, né, do que as crianças conhecem. Então, ela traz aqui para a gente, né? A possibilidade de ampliar a mediação literária, utilizando na sequência um convite para a escrita, não invalida as conversas orais, nem se trata de um recurso a ser usado em todas as situações de leitura. Da mesma forma, nosso objetivo não é apostar na leitura de textos desafiadores como única possibilidade didática. Ainda que essa pesquisa tenha mostrado que é preciso seguir pensando nas possibilidades de trabalho com textos literários desafiadores, a escrita pode ser mais um recurso do professor ou da professora para acionar saberes distintos e possibilitar conhecer mais o grupo como um todo e cada estudante individualmente, favorecendo que a formação literária seja sempre um pilar levado em consideração na construção de leitores autônomos e críticos, e de leitoras autônomas e críticas. Então, essa análise, né, eu acho que é muito importante para pensar nessa complexidade da leitura. Foi ótimo que a Julie acabou de colocar aqui no chat, né, esse manifesto que a rede lançou hoje, e que foi muito pertinente, ainda mais para a nossa mesa, que a gente está aqui trazendo a complexidade da leitura, né. Então, é um manifesto que a gente acha super importante divulgar mesmo, e que essas investigações estão mostrando como é essa complexidade, né? E que ela exige de uma infinidade de recursos, né, do professor e da professora, para ir conhecendo essa elaboração de sentidos que as crianças realizam, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar agora a seguir, né, um levantamento que a Gabi fez, mas vou ler um trechinho aqui para vocês de um texto, de um modelo de texto que eles acabaram escrevendo no segundo ano e outro de quarto ano. Então, no segundo ano, a grande questão que se colocou nessa produção foi justamente que voz que as crianças assumiam para contar como é que o Joãozinho fugiu da gaiola, né? Então, foi uma análise muito interessante, muito rica, que vale a pena conhecer na monografia dela, de recursos textuais que as crianças usam, né? Isso de ser primeira, terceira pessoa, muito suscitados por toda essa mediação anterior. Então, um modelo de texto do segundo ano, por exemplo, é assim: olá, aqui é o... Aí a criança escreve, Rodolfo / Joãozinho. Eu quero te contar que gostei do seu livro. Se eu não fosse gordo e não tivesse o chão da jaula, ou eu pegasse a chave, ou cavava e escondia com terra, né? Então, ele vai ali tentando recompor de que jeitos que poderiam contar sobre esse coelhinho, né? E aí uma produção do quarto ano, que coloca assim, já num outro lugar. Olá, leitores! Aqui é o Joãozinho. Vou contar como eu consegui escapar da minha casinhola. Bom, como vocês sabem, eu tinha que sair de um jeito bem sorrateiro, para não saberem como eu havia saído. Depois de tanto franzir o nariz, eu finalmente tive uma ideia. Como era a sua ideia? Surge uma fala no meio desse texto. A minha ideia, eu roía as grades até formar uma portinha e guardava a porta que tinha formado e a encaixava de volta, e assim eu conseguia mais e mais comida.
Claro que tem ali uma progressão, mas a gente vê que os dois textos estão ali buscando uma explicação, né, e buscando elaborar aquilo que a mediação foi analisando, refletindo, o que será que aconteceu ali com esse coelhinho, né, algo simples e que as crianças super assumem, né, e aqui é uma tabela, só para vocês conhecerem, né, entenderem um pouco mais do levantamento que a Gabi faz. Ela fez um levantamento da voz narrativa que as crianças assumem nessa proposta de escrita. Então, aqui nessa parte, são as crianças que assumem a voz como o Joãozinho, ou seja, como o próprio coelho, né, as de segundo e as de quarto ano, a gente vê que a maioria do quarto ano assume essa voz, e as suas muitas possibilidades, sem identificação, colocando o nome do personagem, essa mistura que vocês viram agora, né, o nome próprio com o nome do personagem, só o nome próprio. E outras crianças que escrevem como elas mesmas, né, mas com essa diferenciação também na forma, né, sem identificação com o nome. Então, olha que interessante toda essa colocação, né, essa articulação que as crianças fazem da leitura com a escrita, e essa voz narrativa que é tão rica no trabalho da mediação leitora, ela vai aparecendo na escrita dessas diferentes maneiras, né? E ali na monografia vocês podem ler assim algumas peculiaridades desses textos que são muito interessantes, né? Para entender quantas pistas, né, foram possíveis serem obtidas, né? Porque lá a Gabi consegue fazer essa comparação entre o que a criança trouxe na mediação leitora e depois o que ela trouxe na situação de escrita. E aí, uma especificidade, né, uma questão importante do trabalho da Fernanda, que acho muito relevante, né, ainda mais nesse momento em que a gente tem trazido muito na escola, e esperamos, né, que muitas escolas tragam esse trabalho amplo com a educação étnico-racial, a leitura literária como fator de humanização, né, juntamente com as capacidades leitoras. Então, esse trecho da Fernanda é muito relevante, então ela diz, como foi explicitado em várias cenas do terceiro capítulo, o desenvolvimento de capacidades leitoras foi o trampolim para as reflexões étnico-raciais. Isso é muito importante, né? As capacidades leitoras, né, esse desenvolvimento das capacidades leitoras como esse trampolim para as reflexões étnico-raciais, como observado na cena 10, em que a professora incentivou os estudantes a conversarem sobre os preconceitos religiosos. Isso foi importante para que colocassem em jogo seus conhecimentos de mundo, suas experiências pessoais sobre religiões de matriz africanas, que elaborassem apreciações éticas e criticassem posições que denotavam preconceito religioso, né? Então, acho que esse trabalho tem uma riqueza muito grande de fazer justamente esse olhar cuidadoso dessas capacidades leitoras junto com as reflexões étnico-raciais, né? A Fernanda lá relata, e vale muito a pena ler e conhecer, o processo dela de seleção desse livro, o levantamento que ela faz, a busca que ela faz nos diferentes títulos até encontrar um que fizesse essa mobilização das crianças, né? Então, não era trazer um livro para a reflexão étnico-racial por si só, mas que buscasse essa conexão das capacidades leitoras, lembrando que ela estava atuando num contexto, né, de um projeto de apoio pedagógico. E aqui, né, lá vocês podem, né, também, isso está presente na monografia, esses aspectos que são trazidos da Roxane Roxo, né, que a Fernanda aponta e que também estão presentes no trabalho da Gabriela, desse trabalho consistente que acontece, que deve acontecer, dessa elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas, e relativas a valores éticos e ou políticos, né? Então, o quanto nessas leituras a gente vai ter esse tipo de relação variada, né? E que essa elaboração é proporcionada por esses momentos de mediação, de atuação ali, né, da professora, do professor, para que as crianças possam aprofundar essas capacidades leitoras, né? Porque dentro da literatura, não é só trazer uma diversidade de textos, mas é buscar essa progressão nessa capacidade de ler, né? Então, acho que isso é bastante relevante. Estamos chegando já para o final.
E aí a gente queria trazer, né, as palavras, assim, destaques finais dessas pesquisadoras. Acho que tem esse destaque para a gente, né, no Instituto Veracruz. Acho que o grande objetivo é realmente defender esse lugar de professoras e professores, não como reprodutores das decisões de outros, mas como autores e autoras do seu planejamento pedagógico. É um grande investimento de tempo, de reflexão, fazer essa pós-graduação, né? A maioria das nossas alunas estão ali por conta própria, por seu grande esforço, investimento, e é um grande desafio elas se verem como pesquisadoras, né, e entenderem que são capazes de escrever essa monografia. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho que esses trabalhos mostrem aqui nessa semana de tantos trabalhos ricos, né, o quanto nessas monografias a gente tem a aprender com o trabalho delas, né. Então, aqui, um trabalho aqui, né, a palavra da pesquisadora Gabi. De fato, a presente pesquisa mostrou o aprofundamento que as crianças são capazes de alcançar por meio da mediação e da escuta atenta, o que reforça a importância de se trabalhar a partir dos princípios construtivistas, considerando os conhecimentos dos sujeitos ativos, pensantes. A ideia é ampliar ainda mais tais possibilidades, diminuindo assim a distância entre valor literário e formação escolar, e criando um ambiente em que obras mais complexas são cada vez mais possíveis na sala de aula. Vale lembrar ainda que não é esperado que os estudantes e as estudantes compreendam totalmente o que significa utilizar a linguagem como recurso estético, mas que possam ir aos poucos se apropriando dela como referência para leituras posteriores e também experimentando-na em textos próprios. A palavra da pesquisadora Fernanda, né, que aqui nos honra com a sua presença, esperamos ter trazido da melhor maneira a sua monografia. A atuação da pesquisadora como professora permitiu reflexões sobre a própria prática, considerando um aprendizado profundo sobre a seleção de textos literários de autoria negra, que tematizam questões da negritude, e o planejamento dos momentos de conversa, antes, durante e após a leitura colaborativa, cujo propósito focou na busca da valorização das pessoas negras. Ao organizar um mapa de percurso com perguntas mobilizadoras das capacidades leitoras, que por sua vez se tornaram um meio para se chegar às reflexões étnico-raciais, houve a percepção do quanto é importante mergulhar no processo de planejamento da leitura colaborativa e ter clareza do seu objetivo em relação às capacidades leitoras que o texto permite desenvolver. E aí, passo para a Carla ler aqui as palavras da pesquisadora Milena. Carla, não está conseguindo? Eu leio. Ah, está bloqueado? É, Quer que eu leia, então? Eu posso ler. Pronto, já está desbloqueado, gente. Ah. Tinha um aberto, vazando, aí eu fechei. E eu não conseguia liberar. Bom, e aí, para fechar também com a palavra pesquisadora Milena Ferraz, investir em situações didáticas em que se apresente a leitura e a escrita de maneira contextualizada é uma tarefa que, sem dúvidas, a escola deve ter como compromisso. É por meio delas que se comunicam as práticas de leitura, permitindo assim que as crianças possam colocar em jogo seus saberes quando estão frente a textos e buscam compreender o escrito a partir de seus conhecimentos e fazendo uso de diferentes estratégias, evitando assim enveredar pela tirania da decifração. Acho que olhar para essas pesquisas e apostar alto nas crianças como leitoras, essas diferentes situações em que as crianças são desafiadas, é o que possibilita que as crianças se tornem leitores autônomos e que desenvolvam fluência leitora, já que é o assunto do dia. Bom, e aí a Miruna falou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar da importância dessas pesquisas, né? Porque uma das questões é que nós somos acusadas de não realizar pesquisas.
da gente não ter dados científicos e da gente não ter dados para comprovar aquilo que a gente defende. E essa pequena amostra que a gente trouxe aqui é justamente para confrontar essa fala, para dizer que nós pesquisamos, nós atuamos como pesquisadoras, as nossas alunas finalizam a especialização como investigadoras, e que todas essas monografias, todos esses trabalhos são fundamentais, e que eles não acabam aqui, porque a gente tem um monte de aluna que segue pesquisando. E aí, para contar um pouquinho para vocês do que está por vir, né, que aí vai ser na nossa próxima mesa, no nosso próximo encontro, olha só as pesquisas que estão saindo do forno. Então, a gente tem aqui a pesquisa da Aline Borges, a Aline está aqui, a Aline é minha orientanda. A percepção docente sobre a formação leitora, análise de estratégias para desenvolvimento da leitura em estudantes do 2º ano do ensino fundamental. É a pesquisa que a Aline está realizando. A Bárbara Campos, que também está aqui, está fazendo uma investigação, gestos que leem, os saberes das crianças pequenas antes da leitura convencional. E a Bárbara está pesquisando crianças bem pequenas. É muito interessante os dados que a Bárbara coletou até aqui e segue coletando. A Bruna Fernandes de Souza, que está aqui também, está fazendo um trabalho muito importante, que é sobre o trabalho com o caderno de textos, leitura por si mesmo, o trabalho com o caderno de textos. A Silvia Angélica Leopoldo Neuber de Barros também está no trabalho, já na primeira versão, e a Angélica, né, porque a gente chama ela de Angélica, ela fez um trabalho interessante porque ela tratou, gente, das plataformas digitais. Então, o papel da professora na formação de leitores a partir da mediação em sala de aula, plataformas digitais e a literatura como texto de intervenção. E, por fim, a Thaís Peterf. Eu não vi a Thaís por aqui. Se você estiver aí, Thaís, dá um oizinho para a gente. Que está pesquisando o lugar da leitura e da escrita na educação infantil, uma perspectiva dos professores e professoras. Então, todas essas pesquisas estão ainda sendo gestadas, né, e logo também estarão aí à disposição para a gente seguir compartilhando todos esses dados com vocês. Não sei se a gente usa um tempinho, né, para abrir para as autoras que estão aqui, as pesquisadoras, querem aproveitar, falar algo. Angélica e Thaís não estão, né? Thaís trabalha até perto das 7, então vai assistir a gravação. E se a Angélica também avisou que assistiria a gravação. E eu pensei também nas que apresentaram, né? A Fernanda, a Gabi. A Gabi tem um bebezinho, ela ficou grávida durante a monografia. Algo que tem esse problema se tornar investigadora. Elas vão ficando grávidas. Vocês viram que a Milena, né, ganhou esse presente que se manifestou aqui durante a nossa conversa. Ela pariu duplamente, mas conseguiu entregar e agora está curtindo o filhote, né? Então, mas ela ficou muito feliz do trabalho dela ser trazido aqui nessa noite. E a gente agradece muito, né? Que elas tenham tido todo esse investimento em realmente entregar, escrever, né? Todas trabalhando, né? E a escrita é realmente algo, né, que faz muita diferença. E vejam aí, meninas, agora todo mundo acessando o trabalho de vocês, né? Vocês se tornando referências bibliográficas, né? E acho que isso é muito maravilhoso. Fernanda, quer comentar alguma coisa? Vendo seu rostinho aí. Eu gostaria só de agradecer, né, as mestras doutoras, né, porque interpretaram super bem, passaram exatamente aquilo que a gente queria mostrar, né, que é a formação de se forma pessoas leitoras lendo e se forma escritores escrevendo, né, e a gente só quis mostrar isso para as pessoas. Espero que esses trabalhos se expandam por aí, né? E agradecer vocês por tudo. Uma ótima noite a todos. Obrigada, Fernanda. Queria falar bom. É interessante a gente comentar também, né, a importância
desse trabalho com a leitura e o trabalho com a leitura colaborativa, o processo de planejamento e a consideração da leitura da fala das crianças, né? Que tanto a Gabi, quando me marcou muito aquele trecho que ela fala, a conversa, e aí a pesquisadora complementa, a conversa íntima, e essa ponte, né, que ela oferece para a criança já estava acionando ali uma elaboração melhor do sentido e ela garante uma ampliação da compreensão. Isso é muito bonito de ver, né, naquele protocolo. Sim. Tema sensível, que são temas que formam para a cidadania, mas são temas muito desafiadores para nós todos, né? E acho que uma coisa importante também que fica, até dialogando com a pergunta que a Dilma fez, um comentário, né, na verdade, que ainda os professores precisam se arriscar, estudar, né, para conseguirem realizar cada vez mais e de uma forma melhor, né, as leituras colaborativas. E aí uma coisa importante que eu acho que os dois trabalhos mostram é que não há roteiro para a situação da mediação, não há um roteiro pronto, né? Porque toda mediação está vinculada àquele objeto e conteúdo, né? Então, acho que isso é algo importante para a gente discutir com os professores, né? A construção do significado, ela ali é única dentro daquele conteúdo literário, né? Então, essa ideia de a gente ter um roteiro que atenda a toda e qualquer mediação é algo complicado do ponto de vista didático, né? Fiquei pensando um pouco nisso. E uma outra coisa também sobre a leitura colaborativa ou compartilhada, veio na fala da Miruna, o convite à releitura. Acho isso também um processo muito interessante para a gente repensar a leitura colaborativa, porque nos protocolos fica, não é só um diálogo do que eu achei, o que eu senti, ouvindo, lendo essa história, mas é uma relação entre o leitor e o texto, né? Existe uma conversa ali, por isso o reler faz todo sentido nessa situação. Reler é uma prática de leitor experiente, né? Então, achei muito interessante, Miruna, trazer isso, e isso ficar para a gente pensar, que a leitura colaborativa, entre tantas coisas que a gente precisa saber sobre ela, ela tem isso, o convite à releitura, né, para que essa mediação tenha consistência, e vá conversando com o texto para não ficar um oba-oba ali, que parece que o texto não tem a sua importância, né? Fica só na interpretação. Então, achei muito interessante. Aprendi um monte aqui com as nossas pesquisadoras e as nossas professoras queridas. E como disse a mestra, né, a gente precisa apostar que as crianças são capazes de construir o sentido do texto, mesmo estando diante de textos tão complexos, né, aparentemente tão difíceis, né, mas essa aposta que as crianças são capazes de construir esse sentido é fundamental, né, para que as crianças sigam atuando como leitoras, né. Acho que isso, é bonito a gente pensar sobre isso, né, daquilo que move esse professor, esse pesquisador, né, no sentido de revelar e explicitar esses conhecimentos que as crianças colocam em jogo, né. E me parece que as crianças, elas sempre estão dispostas a ler, né? Elas não têm nenhum problema com isso. Esse problema está mais para nós do que para elas, porque as menores, tô dentro, pediu para eu ler, tô dentro, né? Então, isso é muito interessante, do quanto elas aceitam o risco, né?
Muito bom, acho que a gente precisa terminar, né? Tem um comentário aqui. Essas pesquisas reafirmam o nosso papel político, Gabriela Hausio diz, tão importante enquanto professoras, promover situações de leitura de qualidade para as crianças, garantindo o direito de aprendizagem e a formação cidadã dos nossos pequenos. Isso mesmo. Fala, Carla. Não? Teve uma mãozinha ali. Bom, chegando ao fim, a gente queria dizer que o nosso desejo é que essas reflexões suscitadas, elas transbordem aí para o espaço profissional de vocês, e que possam gerar boas investigações também no local de trabalho, e possam resultar em mais pesquisas, e que esses saberes nos ajudem a ensinar mais e melhor as nossas crianças. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, essa conversa entre amigos aqui, foi ótimo revê-los, um prazer enorme, e queríamos agradecer também a toda a equipe de organização dessa semana tão bonita, tão emocionante, que chega ao fim hoje, mas que certamente vai ficar no nosso imaginário por muito tempo. Então, muito obrigada a vocês. Cris, Marli, Carla, inspirador. Tenho certeza que todo mundo sai daqui com o coração quentinho e cheio de vontade de continuar pesquisando e pesquisando a sala de aula também, que é um lugar tão, tão rico, porque lá as crianças surpreendem a gente a todo momento. Foi lindo demais ver tudo que vocês trouxeram aqui. Muito obrigada. A gente tem a nossa última ação hoje, daqui 30 minutinhos, dá tempo de vocês respirarem, irem ao banheiro e já voltarem para a gente se ver novamente. A Giovana está aqui com a gente hoje, nossa presidente, pode dar umas palavrinhas finais. Na presença, Giovana. Obrigada, Giovana. Eu estava aqui me coçando para falar. Falar de vários lugares, né? Vou falar do lugar, acho que primeiro de amiga, de tanta gente que está aí, tanta gente querida, né? Falar do lugar de quem é professora desse curso, então, que muito me honra, né? E falar do lugar da rede também, então, eu fiquei ouvindo a apresentação das pesquisas todas e pensando que não é fácil fazer pesquisa, né? Não é fácil ensinar a fazer pesquisa, não é fácil formar professores, pesquisadores, e é muito lindo, né? Ver o quanto que o Instituto Vera Cruz tem conseguido fazer isso, né? E tem dado sua contribuição aí na formação dos professores, alfabetizadores, né? É um curso que foi idealizado pela nossa querida Thelma, e vai passando um filme, né? Desde os vídeos dela, falando as aberturas dos cursos e das aulas e de tudo mais. Então, acho que o Instituto Vera Cruz, aí, né, o curso, após em alfabetização, né, discutindo as relações entre ensino e aprendizagem, tem uma responsabilidade imensa nesse cenário, porque acho que vocês estão assumindo a responsabilidade de um legado que é da Emília, claro, né, mas que é da Thelma também. Então, de alguma forma, essa é a instituição que hoje em dia dá continuidade ao que a Thelma plantou, né? Sim. Obrigada, Giovana. Isso é muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, muito bom, gente. Muito bom fazer parte disso também. A presença de vocês,
dá ainda mais força, né, para a Semana Emília Ferreiro, dá ainda mais força para a Rede Latino-Americana de Alfabetização, e que a gente possa continuar juntas. Ok? Obrigada. A Andréia Luiz está aqui nos comentários, querida, falando algo bem importante também. Ela diz agradecimentos para a Regina Scarpa também, maravilhosa. É verdade. Foi o junto com a Thelma. segue na gestão do Instituto. É verdade, verdade. Regina idealizou tudo isso junto com a Thelma, né? E está aí também seguindo firme e forte, né? Dando a sua contribuição, isso é muito bom. Encerrando, né? Boa noite. Muito obrigada, gente. Até já, né? Até já. Até mais. Até mais. Um beijo. Beijo. Queridas, maravilhoso. Lindo, lindo, viu? Ai, que bom. Mas você é um pouco suspeita, né, Isis? Nem um pouco. Para a gravação.